Há mais de 2 milênios, nas páginas dos diálogos Timeu e Critias, o filósofo grego Platão apresentou ao mundo uma das mais fascinantes e duradouras lendas da humanidade, Atlântida. Segundo seus escritos, esta civilização extraordinária teria existido há cerca de 9.000 anos antes de sua época, o que nos leva a aproximadamente 11.000 anos atrás. Platão descreveu uma sociedade avançada, próspera e poderosa, situada além das colunas de Hércules, no que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. A descrição platônica de Atlântida não era apenas uma narrativa casual, mas uma alegoria complexa sobre poder, corrupção e queda das civilizações. Ele pintou um quadro de uma ilha-continente circular, com anéis concêntricos de terra e água, onde uma civilização tecnologicamente avançada havia florescido. Os Atlantes, segundo Platão, possuíam conhecimentos em engenharia, arquitetura e navegação que superavam qualquer coisa conhecida em seu tempo. O que torna esta lenda ainda mais intrigante é a precisão com que Platão descreveu detalhes geográficos, culturais e tecnológicos da civilização perdida. Ele não apresentou Atlântida como uma fantasia, mas como um relato histórico transmitido através de gerações. Originalmente contado pelos sacerdotes egípcios ao estadista grego Solon, ancestral de Platão. Esta cadeia de transmissão do conhecimento adiciona uma camada de mistério e possível veracidade à narrativa. A geografia de Atlântida, conforme descrita por Platão, desafia nossa compreensão convencional de cidades antigas. A ilha principal possuía aproximadamente 370 quilômetros de diâmetro, organizada em anéis concêntricos perfeitos que alternavam entre faixas de terra e canais de água. No centro absoluto erguia-se a Acrópole, uma ilha circular de cerca de 50 estádios de diâmetro, onde residiam os governantes e ficavam localizados os templos mais sagrados da civilização atlante. Os canais que separavam os anéis de terra não eram meras divisões geográficas, mas sofisticados sistemas de engenharia hidráulica que serviam múltiplos propósitos. Eles facilitavam o transporte, a defesa militar e o controle climático da cidade. Pontes móveis conectavam os anéis, permitindo a passagem de navios entre o porto central e o oceano aberto. O porto principal, segundo Platão, era tão vasto que podia acomodar uma frota de 1.200 navios de guerra, sugerindo uma capacidade naval sem precedentes na antiguidade. A planície que circundava a cidade circular estendia-se por centenas de quilômetros, cortada por uma rede elaborada de canais de irrigação que formavam uma malha quadriculada perfeita. Esta organização territorial indica um nível de planejamento urbano e controle territorial que rivaliza com as mais avançadas civilizações conhecidas. A descrição sugere uma sociedade capaz de terraformação em larga escala, alterando paisagens inteiras para otimizar agricultura, defesa e transporte. A estrutura social de Atlântida baseava-se em uma monarquia divina onde os governantes descendiam diretamente do deus Poseidon. Segundo a narrativa platônica, Poseidon havia se apaixonado por uma mortal chamada Cleito e, para protegê-la, moldou a própria terra criando os anéis concêntricos da ilha. Desta união nasceram 10 filhos que se tornaram os primeiros reis de Atlântida, dividindo o território em 10 regiões distintas, cada uma governada por uma linhagem real. O sistema político atlante era uma confederação sofisticada onde o rei mais velho, descendente direto de Atlas, primogênito de Poseidon, exercia supremacia sobre os demais 9 reis. Estes monarcas reuniam-se periodicamente no templo de Poseidon para tomar decisões coletivas sobre guerra, paz e questões de Estado. Platão descreve rituais elaborados onde os reis sacrificavam touros sagrados e inscreviam suas decisões em pilares de oricalco, um metal precioso exclusivo de Atlântida. A justiça atlante era administrada através de códigos rigorosos gravados nas colunas do templo central. Os reis juravam solenemente seguir estas leis, que Poseidon havia estabelecido na fundação da civilização. Este sistema legal avançado incluía regulamentações sobre comércio militar, relações internacionais e até mesmo sobre a sucessão real. A sociedade atlante valorizava a sabedoria, a justiça e a harmonia, princípios que teriam mantido sua prosperidade por milhares de anos. As capacidades tecnológicas descritas sobre Atlântida sugerem uma civilização que havia alcançado avanços extraordinários para qualquer padrão da antiguidade. Os atlantes possuíam conhecimento de metalurgia avançada, trabalhando com o misterioso oricalco, o metal que Platão descreve como sendo superado em valor apenas pelo ouro. Este material era usado não apenas para decoração, mas aparentemente possuía propriedades especiais que os atlantes haviam aprendido a explorar. A engenharia hidráulica atlante era particularmente impressionante.
com sistemas de aquecimento e resfriamento de água que serviam tanto para banhos luxuosos quanto para necessidades práticas. Platão menciona fontes termais naturais que eram canalizadas através de complexos sistemas de tubulação, proporcionando água quente e fria para toda a cidade. Esta tecnologia de encanamento interno era acompanhada por sistemas de drenagem sofisticados que mantinham a cidade limpa e saudável. Além das inovações em engenharia civil, os atlantes teriam desenvolvido técnicas avançadas de navegação e construção naval. Suas embarcações eram capazes de longas viagens oceânicas, permitindo-lhes estabelecer rotas comerciais que se estendiam por todo o Mediterrâneo e além. Alguns interpretam as descrições platônicas como indicações de que os atlantes possuíam conhecimentos em astronomia e navegação celestial que superavam civilizações contemporâneas, permitindo-lhes mapear oceanos com precisão notável. O poder atlante não se limitava às fronteiras de sua ilha-cidade, mas estendia-se através de um vasto império marítimo que dominava rotas comerciais por todo o mundo conhecido. Segundo Platão, os atlantes haviam conquistado partes significativas da Europa e da África, estabelecendo colônias e postos comerciais desde o Estreito de Gibraltar até o Egito. Esta expansão imperial era sustentada por uma frota naval sem precedentes, capaz de projetar poder militar a distâncias extraordinárias. A estratégia de expansão atlante baseava-se em uma combinação de superioridade naval, diplomacia sofisticada e integração econômica. Eles não apenas conquistavam territórios, mas estabeleciam redes comerciais complexas que beneficiavam tanto os atlantes quanto os povos subjugados. Esta abordagem pragmática permitiu-lhes manter controle sobre territórios vastos sem enfrentar rebeliões constantes, criando um sistema imperial estável e próspero. O comércio atlante envolvia a troca de produtos únicos de sua ilha-pátria, incluindo o precioso oricalco, por recursos e manufaturas de outras regiões. Eles importavam metais, especiarias, tecidos e conhecimentos técnicos, enquanto exportavam seus próprios avanços tecnológicos e produtos artesanais refinados. Esta rede comercial não apenas enriqueceu Atlântida, mas também disseminou inovações tecnológicas e culturais por todo o mundo antigo, possivelmente influenciando o desenvolvimento de outras civilizações. Apesar de sua grandeza inicial, Platão descreve como Atlântida gradualmente sucumbiu à corrupção moral e ao declínio espiritual. As gerações sucessivas de governantes atlantes começaram a perder as virtudes divinas herdadas de seus ancestrais celestiais, tornando-se cada vez mais mortais em seus pensamentos e ações. A sabedoria e justiça que haviam caracterizado os primeiros reis deram lugar à ambição desenfreada, ganância e sede de poder. A prosperidade material extraordinária de Atlântida, ironicamente, tornou-se a semente de sua destruição. Os atlantes começaram a valorizar riquezas materiais acima da sabedoria espiritual, perdendo o equilíbrio que havia sustentado sua civilização por milênios. Os rituais sagrados foram negligenciados. As leis ancestrais ignoradas e as tradições divinas esquecidas em favor de prazeres imediatos e conquistas territoriais cada vez mais agressivas. Esta transformação moral não passou despercebida pelos deuses. Zeus, observando a degradação dos descendentes de Poseidon, decidiu que uma intervenção divina era necessária para restaurar a ordem cósmica. Platão sugere que os deuses não tolerariam indefinidamente a ubris atlante, especialmente quando esta começou a ameaçar outros povos inocentes. A corrupção atlante havia alcançado um ponto onde só uma correção dramática poderia restaurar o equilíbrio entre o divino e o mortal. O conflito final que selaria o destino de Atlântida começou quando os atlantes voltaram suas ambições imperialistas contra a Grécia Antiga e outras regiões do Mediterrâneo Oriental. Platão descreve esta como uma invasão massiva, onde frotas atlantes tentaram subjugar os povos livres da região, incluindo os proto-atenienses. Esta campanha militar representa o ápice da ubris atlante, uma tentativa de dominação mundial motivada pela corrupção e sede de poder absoluto. Os atenienses primitivos, apesar de serem tecnologicamente inferiores aos atlantes, possuíam algo que seus inimigos haviam perdido: virtude moral e determinação espiritual, liderados por guerreiros corajosos e inspirados pelos deuses protetores da Grécia. Eles organizaram uma resistência heroica contra as forças invasoras. Platão apresenta este confronto não apenas como uma batalha militar, mas como um conflito fundamental entre a virtude e a corrupção, entre a justiça divina e a ambição desmedida. A batalha decisiva foi feroz e prolongada, testando tanto a superioridade tecnológica atlante quanto a determinação moral grega.
Embora os Atlantes possuíssem armas mais avançadas, navios superiores e números maiores, os defensores lutavam em seu próprio solo, protegendo suas famílias, tradições e liberdade. Esta motivação superior começou a equilibrar as diferenças tecnológicas, transformando o que deveria ser uma conquista fácil em uma guerra prolongada e custosa. Enquanto a guerra terrestre se desenvolvia, forças muito maiores estavam se movendo nos reinos celestiais. Zeus, rei dos deuses, convocou um conselho divino para deliberar sobre o destino dos Atlantes corruptos. A Assembleia Divina reconheceu que Atlântida havia se afastado tanto de seus ideais originais que se tornará uma ameaça não apenas para outros mortais, mas para a própria ordem cósmica estabelecida pelos deuses. A decisão divina foi unânime. Atlântida deveria ser punida de forma exemplar, servindo como lição para todas as futuras civilizações sobre os perigos da ubrice e da corrupção moral. Zeus preparou-se para desferir um golpe que não apenas derrotaria os Atlantes militarmente, mas removeria sua civilização da face da Terra de forma tão completa que serviria como advertência eterna sobre os limites do poder mortal. Os primeiros sinais da ira divina manifestaram-se através de perturbações naturais extraordinárias. Terremotos começaram a abalar as fundações da ilha Atlante, enquanto maremotos inesperados atingiam suas costas. Vulcões submarinos, adormecidos por milênios, começaram a mostrar atividade ominosa. Os próprios elementos terra, água, fogo e ar pareciam conspirar contra os Atlantes, como se a natureza estivesse rejeitando sua presença. Em um único dia e uma noite fatídicos, a mais poderosa civilização do mundo antigo foi completamente varrida da existência. Platão descreve a destruição de Atlântida como um cataclismo sem precedentes, onde terremotos devastadores foram seguidos por ondas gigantescas que engolfaram toda a ilha. A terra que havia sido moldada por Poseidon para proteger seus descendentes tornou-se seu túmulo coletivo. As águas que se precipitaram sobre Atlântida não eram maremotos comuns, mas manifestações diretas da vontade divina. Os anéis concêntricos que haviam protegido a cidade por milênios transformaram-se em armadilhas mortais, impedindo a fuga dos habitantes enquanto as águas subiam inexoravelmente. Os canais sofisticados que facilitavam navegação tornaram-se corredores da morte, canalizando a força destrutiva do oceano diretamente para o coração da civilização. A rapidez da destruição foi tanto uma misericórdia quanto uma maldição. Poucos Atlantes tiveram tempo para compreender completamente o que estava acontecendo antes que suas vidas fossem ceifadas. Palácios dourados, templos magníficos, bibliotecas repletas de conhecimento ancestral, tudo desapareceu sob as águas em questão de horas. A civilização mais avançada de sua época tornou-se, em um único dia, apenas uma memória destinada a se transformar em lenda. Milênios após sua destruição, Atlântida continua a fascinar e inspirar a humanidade de formas que Platão provavelmente nunca imaginou. A busca pela cidade perdida tornou-se uma das maiores obsessões da arqueologia moderna, gerando expedições a todos os oceanos do mundo e teorias que conectam culturas antigas separadas por continentes. Cada nova descoberta arqueológica, cada ruína submarina, cada artefato inexplicado reaviva a esperança de que finalmente encontremos evidências concretas da civilização perdida. As interpretações modernas de Atlântida variam dramaticamente, desde tentativas de localização geográfica precisa até análises da narrativa como alegoria filosófica pura. Alguns pesquisadores propõem conexões com civilizações reais como a minoica em Creta, destruída por erupções vulcânicas, enquanto outros sugerem que Atlântida representa um arquétipo universal de civilização perdida presente na memória coletiva humana. Estas teorias mantêm vivo o mistério, alimentando tanto a pesquisa acadêmica séria quanto a imaginação popular. O verdadeiro legado de Atlântida pode não estar em sua existência física, mas em seu poder simbólico como advertência sobre os perigos do poder descontrolado e da corrupção moral. A narrativa platônica continua relevante em nossa época, oferecendo reflexões sobre sustentabilidade, responsabilidade social e os limites éticos do progresso tecnológico. Seja real ou alegórica, Atlântida permanece como um espelho onde a humanidade pode examinar suas próprias ambições e fragilidades, lembrando-nos de que mesmo as maiores civilizações podem desaparecer se perderem sua bússola moral.